palavra muito especial para vocês. A gente não vai começar uma série esse domingo. Esse domingo é uma mensagem de transição. E Deus falou muito comigo sobre uma pergunta. E essa pergunta é: evangelho para quê? Para que serve o evangelho? E hoje a gente vai descobrir juntos para que serve o evangelho. Então vamos lá. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Observe, olha que legal que Jesus fala aqui. Ele não fala para a gente fazer convertidos. Muitas vezes a gente vê, nós somos convertidos. Ou, nós frequentamos a ICP. Aqui a gente tem uma frase muito clara. Nós somos uma família para pertencer e não uma igreja para frequentar. Ou ele não fala, façam religiosos, pessoas que sabem fazer rituais. Não está escrito aqui. A única coisa que ele pede para nós fazermos é, façam discípulos. E agora eu quero passear com vocês em alguns dados. Eu vou até vir para o cantinho aqui, porque esses dados são muito importantes. Segundo o censo de 2022, 57 milhões de brasileiros se declaram evangélicos. Isso dá em torno de 26% dos brasileiros. Ou seja, a cada 4 brasileiros, 1 é cristão. Ou seja, 4 brasileiros, 1 é cristão. Mas agora, olha esses dados em volta aqui. O primeiro deles, em 2023, o Brasil registrou 440 mil divórcios. Ou seja, para cada 100 casamentos que aconteceu naquele ano, 47 se divorciaram. Quase metade das uniões formalizadas caminhavam para uma separação. Isso revela uma crise nos nossos relacionamentos, compromisso e construção familiar. Violência. Em 2023, 45.747 pessoas foram assassinadas no Brasil. Isso representa uma taxa de 21,2 homicídios a cada 100 mil habitantes, ou seja, 125 brasileiros por dia morrem. Índice de percepção de corrupção. O que é isso? É o quanto a população sabe que o seu país é corrupto. O Brasil ficou na 107ª posição, entre 180. Então a gente está abaixo da média. Temos igrejas cheias, mas ainda enfrentamos uma profunda crise de caráter em muitos setores da sociedade. Por que isso acontece? Se temos 57 milhões de cristãos? Educação. Cerca de 29% dos brasileiros entre 15 e 16 anos são considerados analfabetos funcionais. Está ali. Além disso, 8,7 milhões de jovens entre 17 e 29 anos não concluíram o ensino médio. E olha o que está escrito ali em Mateus 28, 19 ao 20. Ele fala, ensine-os a obedecer a tudo que eu ordeno a vocês. Então, qual que é a dificuldade do povo brasileiro, nós, como brasileiros, em estudar? Se Jesus ensina isso. Saúde mental. A última, lá, 26%. Aproximadamente 26,8% dos brasileiros já receberam um diagnóstico médico de ansiedade. Um dos maiores índices do mundo. Cerca de 11% já recebeu um diagnóstico de depressão. Como uma geração tão conectada, até mesmo, ao mesmo tempo, anda tão ansiosa? Pense, nós temos 26,9% de brasileiros cristãos, certo? E 26,8% dos brasileiros estão em depressão. Gente, o que está acontecendo com o evangelho no nosso país? São quase 57 milhões de cristãos, mas 440 mil são divorciados por ano. São mais de 45 mil homicídios por ano. Quase 30% da população enfrenta o analfabetismo. E milhões lutam contra a depressão. Por quê? Por quê? O que está acontecendo com o nosso evangelho, então? Então, dito isso, evangelho para quê? Muitos, às vezes, eu me perguntava, Deus falou comigo essa palavra antes de eu trazer aqui para vocês. E eu me perguntava, Deus, a gente não tem cristão suficiente, então? Onde eu vou, parece que não existe pessoas que são apaixonadas por Jesus em transformar a sociedade, em mudar essas realidades. Deus, o que está acontecendo? Então eu fui pesquisar e me deparo com esses números, 57 milhões de cristãos. Isso são os protestantes evangélicos, ainda tem os católicos, que juntando dá mais de 50% da população brasileira.
Mas a pergunta correta é: o evangelho está produzindo discípulos ou apenas frequentadores? Porque Jesus nunca disse: ide e fazeis frequentadores de igreja. Vai lá no domingo, ouve uma música legal. O nosso louvor estava top hoje, galera. O Espírito Santo está aqui com a gente. Vocês sentiram a presença do Espírito Santo? O amor dele? O abraço? Parecia que eu estava sendo abraçado por Deus ali. Mas Jesus disse: ide e fazei discípulos. O evangelho não acaba aqui, 11h30 da manhã, quando a gente fecha as portas e vai embora. Talvez porque muita gente recebeu o evangelho de um destino errado. Às vezes, para muitos, o evangelho é: eu escapei do inferno, ou eu frequento aos cultos agora com liberdade, ou eu aceitei Jesus para ter uma vida melhor. Às vezes essa é a crença. Mas Jesus tem um propósito muito maior. O evangelho não termina na salvação. Ele começa com discípulos. O primeiro passo para que a gente encontre o verdadeiro evangelho é o arrependimento. Aqui começa o primeiro ponto. Marcos 1, 14 e 15 diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região de Galiléia e ali anunciava as boas notícias que vêm de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. O arrependimento, gente, não é sentir culpa. Eu não quero pesar vocês aqui sentir culpa, mas é mostrar que existe uma direção correta para se caminhar. Não quero culpar ninguém aqui. Eu acreditava em algumas coisas que estão escritas aqui, e eu tive que me arrepender também, confessar. Mas não é porque eu sou culpado disso, mas é que existe uma rota correta para a gente andar. Sabe por quê? Porque o evangelho ele nos confronta. Ele não é gostoso. Ele vai confrontar nossos valores, nossas prioridades. O que é prioridade na nossa vida? O evangelho vai confrontar isso. Quais são os nossos valores? Ele também vai confrontar isso. Qual é a nossa forma de pensar? Isso não é para gerar culpa, gente. Muitas vezes nós vivemos numa família onde a nossa forma de pensar durante 20, 30 anos era aquela. Só que vem Jesus e fala: amigo, essa forma de pensar está errada. Eu preciso que você me aceite como seu Senhor e Salvador, como o pai disse aqui hoje. Não é a gente que vai aceitar Jesus. Tadinho de Jesus. O discípulo aprende continuamente. Lá em Mateus 28 a gente leu, né, que o discípulo é aquele que está disposto a ser ensinado. Antes de ensinar o mundo, o discípulo permite que Deus transforme a sua mente. Às vezes também esse evangelho que foi corrompido é pessoas que não foram transformadas por dentro e estão falando coisas que não vêm da Bíblia porque elas não foram transformadas antes dentro do coração delas, na mente delas. Não teve entendimento. A gente cantou aqui a música, né? Como é que é a parte? Não vale a pena só me emocionar e buscar canções mais lindas para cantar. Então não adianta só ser emoção, gente. A gente tem que entender no que nós acreditamos. Precisa ler, precisa estudar, precisa conhecer a Bíblia. Faz parte do processo. Claro, sim, a emoção, Deus também usa a emoção para falar conosco, mas não só a emoção. Ele vai falar através de letras, através de textos, através de livros. Então a gente precisa, antes de querer sair para o mundo e conquistar e falar de Jesus, às vezes a gente vai se frustrar, porque a gente não tem nenhum entendimento. O diabo, ele usou a Bíblia para confrontar Jesus. E se a gente não souber da Bíblia, meu irmão, o diabo vai vir confrontar a gente e falar: nossa, é verdade, está na Bíblia. Mas Jesus, ele foi muito sábio, porque ele entendia o coração do Pai através das Escrituras. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Uma igreja forte não é formada apenas por pessoas emocionadas, mas é formada de pessoas ensináveis. A emoção, gente, ela não é ruim. Uma vez o pastor Mateus, em um discipulado, conversou com a gente. A emoção é como o painel do carro. Acende um monte de luz ali. Não sei, o meu estava com umas 3 luzes acesas esses dias, mas daí eu fui ver o que era e eu consertei. Ali não é o problema. As emoções, elas só indicam para nós algo que pode estar acontecendo de errado. Ou alegria, por exemplo. Hoje eu estava muito feliz aqui no culto. Eu vi a igreja animada, eu sorri, eu vi Jesus sorrindo para a gente. Eu vi Jesus sorrindo para a gente hoje. Foi lindo, foi lindo. Mas as emoções, ela mostra ali, ó,
cara, esse medo que você está sentindo, essa ansiedade, essa preocupação, tem uma raiz. É só uma luzinha acesa a emoção. Então a gente tem que procurar a raiz do problema. E isso vai precisar de discípulos, discipulando pessoas. Ponto 2, então. Qual que é o verdadeiro evangelho? O evangelho, ele nos conduz à cruz da salvação. Efésios 2, 8 ao 9 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Quantos de nós achamos que precisam fazer alguma coisa para ser salvo? Não precisa. Está aqui, ó. É só você crer em Deus, que Ele enviou seu Filho, morreu na cruz. E daí você tem que pedir para Jesus te aceitar, como a gente aprendeu aqui hoje. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Muitas vezes, eu já escutei, não sei vocês, mas a pessoa fala, não, eu sou evangélico. E daí? Cara, você recebeu isso porque Deus quis. Se não, você não ia receber. Eu não ia receber a salvação se Deus não quisesse. Mas Ele entregou seu Filho, morreu na cruz, e hoje a gente pode falar que é evangélico, mas a que custo? Vale a pena só falar que é evangélico? Por exemplo, evangélico nominal. Existe o alfabetizado nominal, que é o quê? A pessoa que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto. E existe o evangélico nominal. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que chega para você e fala, cara, minha mãe tá com câncer. Minha mãe tá com câncer. O que eu faço agora? Você fala, sua mãe tá com câncer? Sério? Eu tenho a cura pro câncer. Da pessoa, sério? Você, eu tenho a cura pro câncer. E é isso. Isso é ser um evangélico nominal. Você tem a cura da humanidade na mão. Jesus, que salvou você. E quando alguém está com um problema, alguém está precisando de sua ajuda, está precisando que você faça algo por ela, você senta do lado dela e fala, eu sou evangélico. E acabou. Acabou o assunto. É isso. A gente tem a cura na mão aqui, ó. Jesus está aqui, ó. Não está dentro de vocês aí, Jesus? Ele não está queimando uma chama no coração de vocês? Porque se tiver, não tem como controlar. Se a pessoa chegar do teu lado e falar, cara, preciso de ajuda, você fala, cara, Jesus é o cara que me salvou. Jesus, Ele me tirou daqui e me colocou ali. Jesus, Ele fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Olha de onde Ele me tirou, olha para onde Ele está me levando. Olha as coisas que Jesus transformou na minha vida. Seja um testemunho. Não seja um evangelho nominal. Nós temos, amigos, meus irmãos, a cura para o câncer em nossas mãos aqui, ó, dentro de nós. E quando alguém falar para você, cara, eu estou com câncer na minha família, eu tenho dificuldade de compreender meus filhos, eu tenho dificuldade de obedecer meu pai, eu tenho dificuldade de sair das drogas, eu tenho dificuldade de parar de beber, eu tenho dificuldade de sair dos meus vícios da pornografia, eu tenho dificuldades. E você fala, eu conheço um cara que pode te ajudar. Olha o que ele fez na minha vida, olha como ele me transformou. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. A salvação é um presente, meus irmãos, ninguém pode se orgulhar disso. Não somos salvos pelas obras. O evangelho não foi dado apenas para nos tirar do inferno. Foi dado para nos reconciliar com Deus e restaurar a nossa identidade. Muitos querem Jesus como Salvador, mas esquecem que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Muitos de nós falam assim, eu sou evangélico, sou salvo. Mas as finanças estão na mão de Mamon. A família está destruída. Os filhos nem te obedecem. Os filhos não conseguem obedecer os pais. Por quê? Porque Jesus não está no centro. O único que consegue organizar tudo isso de uma forma saudável é Jesus. E a gente precisa viver com Ele. Discípulo é quem segue e não apenas acredita. Muitos também dizem, eu acredito em Jesus. Mas você segue Jesus de verdade? Está disposto a renunciar tudo por Ele? Religião sem relacionamento produz rituais. Nós temos muitos rituais e eles são louváveis porque nos ajuda a ter disciplina. Mas esses rituais, sem o entendimento, vira apenas uma religiosidade. Não transforma ninguém. E religião sem discipulado produz multidões sem transformação. E eu acho que aqui o ponto central da nossa mensagem. Para que o evangelho? Se a gente cria vários rituais, vários eventos, várias coisas, mas não tem o principal aqui, ó, que é transformar as pessoas em discípulos de Jesus. Vai ter multidões, igreja lotada, muitas pessoas, mas não vai ter transformação nenhuma na cidade. E esse é o nosso objetivo como igreja, transformar a sociedade. A gente aprendeu na série passada que um homem forte produz uma família forte, que produz uma igreja forte, que produz uma sociedade forte. E isso é gerado através do discipulado.
Jesus nunca mediu sucesso pela quantidade de pessoas. Ele investiu profundamente em 12. Ele investiu profundamente. O que é isso? É tempo, é energia, é correr atrás, é estar junto, é aguentar as picuinhas, os BO, faz parte. Isso é investir profundamente. Jesus ficou 3 anos com os mesmos 12. E um deles ainda traiu ele. Então faz parte também você ser traído, meu irmão. Faz parte do evangelho. Não queira colocar a culpa em Jesus nisso. Ele, que era o cara perfeito, foi traído. Quantos aqui já foi traído? Quer ver? Qualquer área da sua vida foi traído. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma média aqui já. Então, gente, faz parte do evangelho, mas não abandone Jesus por causa disso. Nós precisamos investir profundamente nas pessoas, mesmo que ela nos traia. E o terceiro ponto e último, muitos pensam assim. O evangelho nos envia para o serviço. Muitos pensam assim: arrependimento, salvação e céu. Então me arrependo dos meus pecados, beleza, eu já entendi que eu sou pecador e agora eu preciso que Jesus me aceite. Ok, Jesus me aceitou, fui salvo. Então agora eu vou para o céu. Acabou. Essa é a vida do cristão? Aceitar Jesus e ir para o céu? É só isso? Não, Jesus foi muito claro em Mateus 28. O padrão de Jesus é o seguinte: nós nos arrependemos, somos salvos e nós somos encaminhados para servir ao próximo, completando a nossa missão aqui na terra, e aí sim nós vamos para o céu. Então nós nos arrependemos do nosso pecado, somos salvos, somos encaminhados para servir, completando a nossa missão. E assim que a missão é completada, nós vamos para o céu. Efésios 2:10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Antes ali, Paulo ele falou que não é pelas as obras que nós somos salvos. Mas quando nós somos salvos, nós precisamos praticar as boas obras. Para que as pessoas conheçam Jesus. Senão vai ser de novo lá: meu amigo, eu estou precisando de ajuda. Cara, eu sou evangélico. E acabou a conversa. Então, meus irmãos, eu preciso que vocês entendam uma mudança aqui de mentalidade. Deus não salvou nós apenas de algo, mas Ele nos salvou para algo também. Ou seja, muitos pensam assim: Deus, eu fui salvo da pornografia, fui salvo do álcool, fui salvo das drogas, fui salvo do medo, fui salvo da mentira, fui salvo da prostituição, fui salvo do engano. Amém, isso é válido, Deus nos tirou desse lugar. Mas será que a gente vai viver só no desse de Jesus me tirou dali? Não, Jesus me salvou para adotar uma nação. Jesus me salvou para doar milhões para missionários. Jesus me salvou para eu investir milhares nas formações dos meus filhos. Jesus me salvou para que eu servisse à mesa para os meus familiares. Jesus me salvou para eu perdoar. Jesus me salvou para eu preparar um café maravilhoso para os voluntários. Meu Deus, que café maravilhoso, dá uma energia para a gente. Meus irmãos, busque em Jesus essa salvação. A salvação que te dá propósito. O que Jesus preparou para você? Pergunte para Ele, fala: Jesus, o Senhor me tirou das drogas. Mas para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu cumpra de propósito nessa terra? Para concluir, então, meus irmãos. Nossa, fui rápido demais, mas tá bom. Espero que tenha ficado bem clara a nossa mensagem. Meus irmãos, nós somos chamados para fazer discípulos. Não apenas frequentadores, não apenas consumidores de cultos, não apenas pessoas que sabem versículos. Não adianta decorar versículo, meu irmão, se não praticar, se não colocar na sua vida esses versículos. Somos chamados para ensinar. O último mandamento de Jesus contém uma sala de aula, olha só que legal. Mateus 28:20. Ensinando-lhes a obedecer a tudo o que vos ordenei, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. O discipulado é uma educação espiritual. Como uma criança precisa aprender a ler, escrever, andar, comer sozinha, ir no banheiro sozinha, tomar banho sozinha, o discipulado, ele é essa educação também. As pessoas novas na fé precisam das pessoas maduras para ensinar elas. Então, vê que ninguém fica fora desse ensinamento mútuo. As pessoas novas na fé precisam dos maduros. E os maduros precisam que Jesus fale com eles. Então ninguém escapa do discipulado. A igreja não é apenas um lugar de celebração. É uma escola do reino. Para todos se tornarem parecidos com Jesus.
Qual que é o nosso objetivo, então? O evangelho para quê? Para fazer pessoas parecidas com Jesus. E como que a gente sabe quem Jesus é, como ele é? Primeiro, lendo a palavra. Não tem como fugir disso. Temos que ler a palavra de Deus. Ler os versículos, meditar neles e, acima de tudo, se conectar com Deus. Nós precisamos entender que sem Deus a gente não pode fazer nada, nada. Até podemos fazer, mas às vezes fica pesado, vai chegar um momento onde não tem propósito e a vida começa a ficar triste, cinza, sem cor. Hoje, eu posso dizer, eu não tenho muito dinheiro físico, né, reais, mas eu tenho a maior riqueza do mundo, uma família bem estruturada, meu pai e minha mãe. Gente, eu não tenho palavras para descrever o que foi o ensino deles para mim. E hoje eu posso construir uma família com a minha esposa maravilhosa, linda. Oi! Não tem como eu não agradecer eles por isso. Então, gente, a maior riqueza, como o pai pregou semana passada aqui, é a nossa família. Onde os soldados estão sendo formados para combater. Todos esses dados que a gente mostrou ali. Felipe, pode colocar os dados de novo, por favor? Aqueles dados que a gente passou. Porque eu quero que vocês fixem bem. Olha isso, gente. 57 milhões de cristãos. Nós temos hoje, em média, 200 e alguma coisa, acho que milhões de habitantes. 280 milhões de habitantes. Se cada um ali, pegar 3 ou 4 pessoas, a gente converte o Brasil inteiro para Jesus. 3 ou 4 pessoas. Né? Claro, esses 57 milhões precisam ser discípulos de Jesus, né? Não só evangélico. Meus irmãos, a gente pode fazer isso. A gente pode começar na nossa casa mesmo, com seus filhos. Eu sou uma prova viva disso. Meu pai começou comigo e com a minha irmã, lá em casa. Essa igreja começou na sala de casa, meu pai pregando. Teve louvor no primeiro domingo, coisa? Acho que não, né? No primeiro, né? A mãe cantou? Caraca, aí teve até louvor, gente, no primeiro culto dessa igreja. Então, meus irmãos, o segredo está aqui, ó. Parecidos com Jesus. É o discipulado, não tem como fugir dele. Eu sozinho não consigo converter 280 milhões de pessoas. Mas eu tenho certeza que esses 57 milhões de cristãos, se a gente de verdade ser transformados por Jesus, converte o Brasil inteiro. O Brasil não precisa apenas de mais cristãos nominais. O Brasil precisa de discípulos nos lares, nas escolas, nas empresas, na política e na igreja. E sabe como a gente vai mostrar isso para as pessoas? Não é pregando, não é falando versículo bíblico, é o exemplo. Se nós não formos um exemplo, ninguém vai acreditar na gente. Eu acho que é por isso que temos 57 milhões de evangélicos e o nosso Brasil ainda não foi convertido. Porque é o exemplo. Não adianta pregar, não adianta falar milhares de versículos de cor. Se não der o exemplo, não vai para frente, não adianta. Porque o evangelho não termina quando alguém levanta a mão para se arrepender dos seus pecados. Mas o evangelho, ele começa quando alguém decide seguir Jesus. Esse passo aqui de Jesus me salvou é o primeiro passo. Existe muito trabalho para nós, meus irmãos. Mas não dá uma alegria quando você ora por alguém e ela aceita Jesus? Quem já teve essa experiência de orar e falar assim, cara, eu orei por essa pessoa e de alguma forma ela viu Jesus em mim, pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons, não, somos orgulhosos, não é isso. É porque Jesus tem misericórdia das almas. Não é porque eu conheço versículos bíblicos, não é porque eu sou bom em falar, em comunicar. Não. É porque Jesus, ele tem misericórdia das almas. Ele não quer que as almas vão para o inferno. E qual que é o nosso papel, então, como evangélico? Mostrar essa misericórdia de Jesus para as pessoas. O evangelho não foi dado para lotar igrejas. Nunca foi feito para isso. Foi dado para formar discípulos que revelam Jesus onde estiverem. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu sei que tem gente que não vai vir mesmo assim precisando, então eu não vou chamar. Coloca a mão no seu coração e vai falando com Deus. E qual estágio você está hoje, então? Fecha os olhos, se conecta com Deus agora. Em qual estágio você está? Você precisa se arrepender de algo? Não seja orgulhoso agora, meu irmão, nessa hora, por favor. É só você e Deus agora. Ele sabe do teu coração. Eu preciso me arrepender de algo, Deus? Me mostra então, traz na minha mente. Eu preciso receber a salvação? Eu ainda não te conheço, Jesus, eu preciso receber a sua salvação? Ou, Jesus, eu me arrependi, já confessei meus pecados, eu entendo que o Senhor também me salvou, mas Jesus, eu ainda não consigo servir com aquela alegria. Então me ajuda. Então qual desses estágios, meu irmão, você está hoje? Ore, feche os olhos, fale com Deus. Deus, eu preciso me arrepender?
traz a memória então de algo. Jesus, eu preciso te reconhecer como meu Salvador. O Senhor me aceita, Jesus? Ou, Jesus, o Senhor me aceitou já. O Senhor já falou para mim que me aceitou. Mas eu quero servir com alegria agora. Eu quero mostrar o Senhor para as pessoas. Meu irmão, continue em oração e, por favor, não seja o crente SSS, sentado, salvo e satisfeito. Seja o cristão do serviço. Esse é o único S que importa. Servir as pessoas, mostrar quem Jesus é. Porque o evangelho, ele só cumpre o seu propósito quando o salvo se torna discípulo e o discípulo se torna em alguém que faz outros discípulos. Esse é a beleza do evangelho. Onde as pessoas salvas, que Jesus aceitou, se tornam discípulos, cumprindo os mandamentos. E essas pessoas ensinam as outras também. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Deus, eu entendo que o Senhor tem uma urgência, Pai. Que meus irmãos, eles possam entender essa urgência de... As almas estão se perdendo, estão indo para o inferno, Pai. E o Senhor não gosta de ver isso. O Senhor falou comigo essa palavra. O Senhor me confrontou nisso também. Então, Deus, por favor, ajuda meus irmãos agora. Se eles precisam se arrepender, Deus, aceita esse arrependimento, Pai, como um louvor suave aos seus ouvidos, Jesus. Aceita esse coração quebrantado, Pai. Faz acontecer. Que esse coração possa transformar a sua vida e a vida da sua família, a vida daqueles que estão ao seu redor. Não deixa, Pai, que o orgulho nos prenda. Pai, que a gente possa ser humildes na sua presença. O Senhor mesmo disse, o Senhor conhece todos os nossos dias. O Senhor conhece o nosso coração. Então por que, Pai? Por que nós insistimos em continuar orgulhosos, Pai, na sua presença? Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Jesus. Nós nos arrependemos na sua presença hoje aqui. Não queremos, Pai, criar máscaras para estar em comunhão. Meu Deus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por criar máscaras para estar na comunhão dos nossos irmãos. Nós nos arrependemos, Jesus. Por favor, quebra o orgulho no nosso coração. Jesus, eu também te peço que aceite meus irmãos, Deus. Aqueles que estão pedindo pela salvação, que reconheceram seus pecados, já se arrependeram e querem ser salvos por Ti. Por favor, Jesus, aceita esses meus irmãos. Pai, tenha o seu olhar de misericórdia sobre a vida deles. Que o Senhor possa salvar eles, Pai, e fazer uma mudança radical na vida deles. Deus, nós confiamos no seu processo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus sistemático, onde existe uma caminhada para chegar no céu. Existe um serviço, existe uma missão para cumprir. Então, Jesus, por último, eu te peço, aqueles meus irmãos que querem servir, Pai, mas por algum motivo tem algum bloqueio. Senhor, liberta agora, meus irmãos. Que eles sirvam com liberdade, Senhor. Que eles possam ter, Pai, ousadia no serviço ao falar de Jesus. Que eles não sejam mais, Pai, esses evangélicos nominais que... eu creio em Jesus, eu sou evangélico. Não, assim eles possam chegar e falar, olha o que Jesus fez na minha vida, eu fui transformado. Pai, que meus irmãos sejam tão cheios da presença do Senhor, que eles sejam tão cheios da Tua presença, que eles cheguem nos lugares e as pessoas perguntem, meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Que os demônios, Pai, sejam expulsados, Pai, só na presença dessas pessoas. Que eles Te buscam, Pai, busquem com intensidade. Que eles possam, Jesus, ver a Tua face. Assim, Pai, como eu vi hoje, o Senhor sorrindo para a nossa igreja, Deus. Por favor, Espírito Santo, queima essa chama no coração dos meus irmãos, Pai. Para que onde eles cheguem, o Seu Espírito convençam as pessoas. Não existe palavra, Senhor. Não existe modo de falar. Algo que nós possamos fazer que vai converter as pessoas. Não existe. É só o Seu Espírito Santo. Então, por favor, Jesus, nos perdoa por sermos orgulhosos na Tua presença. Pai, nos aceita como Seus discípulos, Jesus. Por favor. E queima em nós esse fogo, Jesus. Por favor, queima em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale
ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não